Olá, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que você esteja bem. Você está no canal Levando Crianças a Jesus e este canal tem por objetivo edificar a vida dos nossos irmãos e levar o Evangelho até aqueles que não o conhecem. Para isso, eu conto com a sua ajuda. Deixe seu like, comente, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Amém? Queridos, hoje eu quero iniciar uma série de devocionais que vai falar a respeito da justiça de Deus, ok? E eu quero começar então em Lucas, capítulo 13. Vou ler para vocês do versículo 6 a 9. Se você tiver possibilidade, abra sua Bíblia, leia comigo. Se não tiver, apenas escute com bastante atenção, amém? Diz assim: E dizia esta parábola: Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinhateiro: Eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Corta-a, porque ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano até que eu a escave e a esterque, e se der fruto, ficará, e se não, depois a mandarás cortar. Meus irmãos, se formos estudar esta parábola com profundidade, a gente vai ver, principalmente pelo contexto, né, que o Senhor Jesus Cristo aqui está dando uma lição nos judeus. E isso a gente pode ver na parábola como Jesus fala que o dono de uma vinha, ou seja, um dono de um vinhedo, tinha no seu terreno uma figueira. E esta figueira estava ocupando o terreno inutilmente, porque ela não produzia fruto. Então Jesus aqui está falando de Israel, né? Jesus está falando aqui daqueles que não creram no Evangelho a princípio, certo? Mas nós também podemos tirar uma lição desta parábola. Porque, irmãos, se nós não crermos em Jesus Cristo, seremos como os judeus, que não o aceitaram, que não o receberam. O que é uma figueira inútil? Uma árvore inútil é uma árvore frutífera que, porém, não produz frutos. Essa árvore precisa ser arrancada da terra, né, para dar espaço para alguma que dê frutos. Então é essa a questão que Jesus está abordando. No caso, essa figueira inútil ocupa espaço que seria dedicado a mais videiras, porque ele era um dono de um vinhedo. E Jesus aqui está falando de uma geração que sai dele, porque Jesus mesmo nos ensinou que ele é a videira verdadeira e nós os galhos. Então, irmãos, a palavra na verdade, assim, cada palavra que está sendo usada nessa parábola tem um porquê de estar ali. E a parábola ainda menciona que a figueira ficou lá 3 anos, ou seja, ficou 3 anos para esperar frutificar e não frutificou. Então o vinhateiro pediu: Senhor, antes de cortá-la, deixa mais um ano. Deixa que eu escave, esterque, né? Quem sabe assim não vai dar certo, né? E então foi permitido que ficasse mais um ano. Tá bom, o que seria esse tempo então, já que cada palavra na parábola é intencional? Significa um tempo de aprendizado. Jesus andou pelas terras de Jerusalém, de Israel, por 3 anos, tentando ensinar, né? E quem aprendeu, aprendeu porque abriu o coração. Quem não aprendeu, não aprendeu porque estava com seu coração endurecido. E então, meus irmãos, a partir de 3 anos, Jesus ressuscitou e foi para o céu, né? Mas a ordem de Jesus foi clara aos discípulos: olha, vocês vão começar a pregar a partir de agora, né? E aí ele falou assim: porém, vocês vão começar por Jerusalém, depois em toda a Judéia e Samaria,
e depois até os confins do mundo. Ou seja, Jesus ainda ordenou que os discípulos continuassem pregando por mais algum tempo ali. E se depois que tivesse feito tudo isso, não produzisse fruto, então seria cortada. E aí você me pergunta, mas Cibele, você não estava dizendo que nós podemos absorver alguma coisa desta parábola? Sim, nós podemos, no nosso tempo, mesmo sendo gentios, nós podemos observar que, se endurecermos o nosso coração e não ouvirmos o que o Senhor Jesus Cristo quer nos ensinar, nós também seremos cortados. O ensinamento desta parábola significa que Jesus nos chama a aprender com ele. Mas se não dermos frutos, ou seja, se a palavra de Deus não gerar dentro de nós frutos através da nossa vida, isso significa que nós somos cortados da videira. Agora eu vou falar de uma maneira mais ampla, tá certo? Eu vou contextualizar com relação aos ensinamentos de Jesus Cristo, tá certo? Além desta parábola. O que acontece antes do fruto? Acontece na vida da pessoa o arrependimento de pecados. Junto com este arrependimento de pecados vem a necessidade de mudar, a necessidade de ser transformado, de ser uma nova pessoa. E junto com isso também vem uma posição de dependência de Deus. Quando nós nos arrependemos e entendemos que precisamos mudar de vida, nós entendemos também que esta mudança vem da parte do Senhor Jesus Cristo, não de nós mesmos, que nós não temos forças para mudar. Mas que se nós estivermos bem ali, pertinho de Jesus, conectados com Ele, Ele vai trazer isso para a nossa vida. Ou seja, nós entendemos que dependemos de Cristo. E é por isso que nós passamos a ler a Bíblia, e é por isso que nós passamos a orar, pedindo e clamando por essa transformação, clamando pelo agir de Deus em nossas vidas. E é assim, meus irmãos, que começam a brotar os primeiros frutos. Ok, e a parábola fala a respeito de uma figueira inútil, né? Uma figueira que não produzia fruto. O que é então uma pessoa que não produz fruto? É simples, meus irmãos, é uma pessoa que não se arrependeu e não permitiu que a verdade entrasse em seu coração. Não permitiu que a palavra de Deus entrasse em seu coração. Eu creio, meus irmãos, que este devocional veio da parte do Senhor Jesus Cristo para nós, veio da parte do coração de Deus Pai para nós. Porque, irmãos, é um convite, é um chamado, e um chamado de última hora, porque nós precisamos entender que dependemos do Senhor Jesus Cristo, que precisamos recebê-lo na nossa vida, mas recebê-lo não apenas de dizer eu acredito em Jesus, sim, recebê-lo de maneira completa, né? De maneira a abraçar os seus ensinamentos, abraçar a palavra de Deus com o nosso coração. A palavra vai dizer que nós precisamos buscar o Senhor Jesus Cristo com sinceridade. E o que significa isso, irmãos? Não é dizer que estamos com Cristo, mas é realmente estar com Ele, obedecendo a sua palavra, colocando a sua palavra na nossa vida, no dia a dia, praticando a palavra de Deus, buscando praticar. Aí você pode dizer assim, bom, mas eu não sou perfeito. Ninguém é perfeito, mas nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados e buscar sim, com toda a nossa força, lutar contra eles, pedindo a orientação, a direção do Senhor Jesus Cristo, praticando aquilo que nós aprendemos com a palavra de Deus, independente de quão difícil seja. Nós precisamos buscar isso na nossa vida, sem dar desculpas, irmãos. Sem dizer, não, mas isso é muito difícil. Não, mas andar conforme a Bíblia é difícil demais. Não podemos colocar nenhum impedimento, nenhuma desculpa entre nós e a palavra de Deus.
A palavra de Deus é uma riqueza da qual o Senhor Jesus Cristo trouxe para nós. E se nós quisermos ser salvos, nós precisamos obedecer a palavra de Deus. Aí você pode me perguntar, mas Cibele, a salvação não é pela graça? Sim, a salvação é pela graça por meio da fé em Cristo Jesus. Então, é pela graça e por meio da fé. E a fé significa colocar em prática aquilo que Jesus ensinou. Nós precisamos fazer Jesus Cristo o nosso Senhor. Para fazer Jesus como nosso Senhor, nós precisamos obedecê-lo, porque a palavra de Deus, né, o apóstolo Paulo nos ensina que a quem nós obedecemos estamos fazendo de Senhor. Se você estiver vivendo na prática do pecado, você está fazendo o diabo como seu Senhor. Esta é a verdade. Se você prefere ficar no adultério, por exemplo, ao invés de santificar o seu casamento, ao invés de santificar a sua vida, você está vivendo com o diabo, Satanás, como seu senhor, como senhor da sua vida. Então, abra os teus olhos enquanto é dia. Jesus fala isso pra gente. Jesus fala que nós precisamos cumprir a vontade de Deus enquanto é dia. E é por esta causa, meus irmãos, que hoje eu trouxe esse devocional. Ainda é dia. Ainda temos um pouquinho de luz apenas, mas essa luz está se acabando. A noite está chegando e nós precisamos então viver para Cristo. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, crer no Senhor Jesus Cristo e dar frutos de justiça enquanto estamos aqui. Porque o Senhor Jesus Cristo está vindo e Ele vai fazer a separação do trigo e do joio. E o trigo agora vai morar no celeiro de Deus. E o joio vai ficar na terra para ser queimado. Escolha aquilo que você quer. Esta é uma mensagem de alerta. É uma mensagem de últimos dias. Então você precisa tomar uma decisão, tendo ciência de que as suas escolhas vão trazer consequências, sejam elas boas ou ruins. Cristo está convidando você a refletir sobre a sua posição hoje. Cristo está convidando você a viver para Ele. Ele hoje está plantando uma semente da palavra de Deus no seu coração. Então basta que você abra o seu coração de maneira sincera para o reino de Deus e siga essa orientação. Amém? Eu convido você a continuar ouvindo os próximos devocionais que vão falar a respeito deste assunto. E convido também você a viver por Cristo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.